Mas daí foi quando eu entrei no Twitter que eu vi que era um problema com todo mundo. Aí eu falei, vai ser rapidinho. Mas nessa de ficou demorando 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí eu já tava surtando. Até porque eu também trabalho com o meu WhatsApp. Mas também sem poder entrar no Instagram, sem poder olhar os stories, eu fiquei surtando. E eu não esperava, né? E aí que a gente vê mesmo como que a gente fica muito dependente da rede social. A rede social hoje em dia é tudo em nossa vida. Então foi horrível. Eu não consegui fazer meus contatos para mim fazer apurações, porque eu vivo na rede social para isso, e também conseguir minhas doações que eu fico prestando pelas cidades, tanto de Niterói, São Gonçalo como Maricá. Ontem foi um dos piores dias da minha vida, que eu não tive que ligar para todo mundo, né? Como não tinha rede social, tive que usar o telefone mesmo, né? O vício na internet, redes sociais e a consequente dependência dessas ferramentas para trabalho, ainda mais no contexto do novo normal com a pandemia da Covid-19, gritaram na última segunda-feira, quando milhões de pessoas ficaram sem acesso às grandes plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Palavras como ansiedade e surtando ficaram em altas nas redes como Twitter e TikTok, as poucas sobreviventes ao apagão do conglomerado de Mark Zuckerberg. Mas será que existe vida fora das redes sociais? Difícil responder num mundo tão interligado e cibernético, né? Principalmente para quem tem internet como fonte de renda. Vem com a gente, eu sou o Flávio Oliveira. E eu sou Ezequiel Manhães. Foram 6 horas de espera que se transformaram em momentos de angústia e até prejuízos financeiros para quem depende das redes sociais para trabalhar e sobreviver, como é o caso de influenciadores digitais, microempresários e afins. A Soraya Miranda, de 32 anos, é dona de uma loja virtual de doces e percebeu o problema no meio de uma negociação com o cliente. Ouça só no que deu. Eu recebo uns 20 pedidos aí por dia e infelizmente eu só tive 3 e isso daí foi na parte da manhã, porque esse problema aconteceu mais ou menos no horário do almoço. Graças a Deus, alguns clientes eles conseguiram me ligar via telefone normal, aí eu consegui fazer essas entregas, mas em comparação aos meus pedidos que eu faço todo dia, não chegou nem perto do meu faturamento, do que eu recebo. A dependência das redes sociais pode gerar, em alguns casos, depressão, ansiedade e pânico, apontam psicólogos. Eu separei aqui um tweet que diz o seguinte, abre aspas, eu tô surtando de ansiedade, provavelmente se o WhatsApp estivesse funcionando eu nem estaria usando, mas pelo menos ia saber que poderia. Já me deu até dor de cabeça. Não consigo fazer outra coisa a não ser esperar que volte. Fecha aspas. O relato é da internauta Isa. Quando ela publicou isso no Twitter, as plataformas já tinham pouco mais de 4 horas fora do ar. Já estava sendo o fim do mundo para ela. Mas eu tenho exemplos de familiares que também sofreram muito com isso. A instabilidade nas redes chegou a provocar impacto considerável na renda diária de empreendedores de Niterói, São Gonçalo e região. Quem depende de vendas online foi um sufoco. O Alexander Carvalho, de 29 anos, trabalha com tecnologia e acessórios pelas plataformas Instagram e WhatsApp. Ele, que costuma ter uma média diária de 8 a 15 vendas, numa segunda-feira comum, sofreu com apenas 2 saídas de produtos. Isso o dia todo. Hoje eu utilizo bastante esses 3 aplicativos, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tanto para demonstrar meu produto quanto para fazer contato com o cliente. E com esses erros, né, nas ferramentas, eu acho que não só as lojas virtuais, como também os clientes saíram prejudicados. Se o cliente ele estava precisando de algo urgente nesse dia, provavelmente ele não conseguiu, pela demora também no retorno das ferramentas. Eu não utilizo hoje nenhuma outra plataforma para venda, além desses 3 aplicativos, e no dia eu tenho em média de 8 a 15 pedidos. E com esse problema de comunicação, só conseguimos fechar 2 pedidos no dia, então muito abaixo da média. Em São Paulo, o Procon notificou o WhatsApp. A autarquia questiona os motivos que levaram à queda do aplicativo. Ao informar sobre a decisão, o diretor Fernando Capes lembrou que muitas pessoas sofreram prejuízos por conta da inoperância. Justo, né? Sim, Flávio. E olha, o Facebook já se antecipou e excluiu a hipótese de que o apagão mundial dos serviços tenha sido causado por um ataque cibernético e atribuiu a um erro técnico interno, mas sem especificar detalhes. Todo mundo ficou monitorando, todo mundo, né? O comportamento das pessoas durante e após a volta das redes sociais foi alvo de memes e tudo mais. Pois é. E tem uma notícia. Se enquanto rolava o apagão você ficou no celular para buscar constantemente algo para fazer, ou se
ficou de olho o tempo todo para saber se tinha voltado, isso já serve de alerta para um possível vício. Olha, o Robson Gonçalves, que é coordenador do curso de Neurobusiness da Fundação Getúlio Vargas, separou um tempo para falar com a gente. Só para vocês entenderem, a área de atuação de Robson une ciência e negócios a usar os conhecimentos sobre o cérebro. A mente e o comportamento humano também nesse processo são avaliados por ele. O que eu achei legal dessa entrevista foi o alerta para a nossa relação com qualquer tipo de tecnologia nova, isso desde a descoberta do fogo até os dias atuais, como a internet, e como que isso acaba se caracterizando por dois aprendizados sucessivos. Ele fala sobre o uso e potenciais da tecnologia, além do abuso em relação à utilização. E tem mais, aprender a dominar e minimizar o abuso é mais lento e difícil, algo que foi completamente notório, né? Nós vimos o surto coletivo no início da semana. O ser humano até hoje não aprendeu a dominar o abuso em relação ao fogo, por exemplo. Se a gente considerar que armas são descendentes da descoberta do fogo feita lá na pré-história. Então, cada vez que você tem uma falha nas plataformas ou na internet, você certamente tem um momento de reflexão sobre até onde nós estamos abusando do uso da tecnologia. Portanto, é sim uma oportunidade para rever a relação com a tecnologia em geral. Ele faz uma alusão à neuroevolução do ser humano e à descendência do macaco, além de comportamentos de grupo, claro, englobando aí o contexto digital. Confere só. Então, nós somos ávidos por informação por conta de uma herança evolutiva. A questão é que os nossos parentes mamíferos não têm a cognição e a tecnologia que nós temos. Não têm acesso à tecnologia que nós temos por falta de cognição. Portanto, o que as redes sociais provocam em nós é uma espécie de vício na busca de informação. A informação ela é necessária para a nossa sobrevivência, mas nós exageramos nisso e nos tornamos dependentes de informações novas que são completamente inúteis, muitas vezes. E mais do que isso, nós desenvolvemos um vício típico das redes sociais, que é passar informação à frente. Passar informação à frente é outra característica que nós herdamos na evolução. Os mamíferos vivem em bandos e você informar os outros membros do bando sobre algo que está acontecendo é um mecanismo de tomada de decisão em grupo. O fato é que nós ultrapassamos os limites disso e não estamos usando critérios para o uso de redes sociais. Portanto, o que as redes sociais provocam é uma certa euforia de buscar, receber e passar informações adiante. Esse áudio que vamos ouvir agora, do Robson, fala muito sobre o processo da pandemia, mudança de comportamento por conta do isolamento social e os desdobramentos de tudo isso. São pontos importantíssimos sobre o que a nossa atenção ficou voltada. Quando nós vivemos durante a pandemia muito isolados, nós voltamos a nossa atenção para as telas dos computadores, dos smartphones, e ao invés de prestarmos atenção numa conversa aleatória do elevador, por exemplo, ao invés de nos divertirmos com uma briga de trânsito, que é uma diversão mórbida, mas quem nunca fez isso, né? Nós acabamos voltando toda a nossa atenção em busca de distrações, né? Como quem antes olhava para o horizonte, por exemplo, para as telas. E isso certamente se tornou um comportamento viciante e que precisa ser questionado. Ele é, inclusive, muito ruim para o desenvolvimento e manutenção da nossa capacidade cognitiva. Um vício em relação às telas, por exemplo, diminui a nossa capacidade de localização espacial. Nós precisamos olhar para algo distante para nos localizarmos no espaço. Isso é uma das funções, das várias funções cognitivas que acaba sendo embotada pelo vício de redes sociais que foi exacerbado pela internet. Nós somos claramente animais enjaulados diante de telas. Perguntei para Paula Tebet, especialista em mídias sociais, se existem estratégias que limitam o tempo de uso das redes sociais e ajudam a gente a sair desse vício de uma vez por todas. Diz aí, Paula. Tem ações que a gente pode fazer, a principal delas é desativar as notificações dessas redes sociais.
Isso gera mais e mais ansiedade. Você ter um momento para você olhar suas redes, para você fazer as suas publicações, responder, dar feedback para seus clientes, isso é importante. Outra coisa é acordar e não pegar logo de cara, né, o celular e fazer todo um ritual antes disso, pelo menos 2 horas antes de dormir, não pegar mais, né, em computador, celular, não entrar nessas redes sociais para acalmar e não gerar esse tipo de ansiedade, esse tipo de sentimento que só piora e não faz bem, né? Outra sugestão é a gente também silenciar os grupos do WhatsApp, porque muitos grupos não são tão importantes, são de amigos, são de grupos, né? Outras redes sociais que no offline, como uma rede de sócios de um clube, amigos de infância, que você já tinha antes de existir essas plataformas e você acaba perdendo tempo, às vezes, com coisas que não são importantes, né? E a gente deixa de ser produtivo e acaba gerando mais ansiedade. Além disso, dormir longe do celular também é uma dica legal para você não ter ali aquela vontade e aquele vício tão perto. E substituir alguns hábitos, né? Sempre ter o seu momento aí para meditar, para você fazer seu esporte, para você não ficar só naquele online, na hora que você estiver fazendo suas refeições, de fato prestar atenção na comida, aquelas orientações que a gente acha que é bobeira, mas que faz total diferença no nosso dia a dia e nas relações com as plataformas. Bom, essa não é a primeira vez que o grupo de serviços administrados pelo Facebook apresenta problemas. Em junho desse ano, uma interrupção semelhante aconteceu. Na prática, é como se os números de telefone dos serviços do Facebook tivessem simplesmente sido apagados da internet. Mas, dessa vez, o impacto foi no bolso da gigante. Segundo os números da Bolsa de Valores do mercado de tecnologia, o Facebook perdeu cerca de 5,34% de valor de mercado em um único dia. Isso equivale a cerca de 50 bilhões de dólares, o valor total estimado da rede social Twitter, para se ter uma noção. As ações do Facebook estiveram cotadas naquele momento a cerca de 326 dólares. Ter os nossos momentos de lazer, sair do online, fazer refeições, prestando atenção na comida e não na foto que se vai produzir do prato, focar mais no mundo real, são dicas bem valiosas. A gente torce para que as redes não caiam de novo, mas nós torcemos também para que a gente caia na real. Afinal, é muito importante saber dosar o uso dessas ferramentas para não ficarmos totalmente dependentes delas. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, sonoplastia, Karina Cruz, edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Plantão em Foco e também pelo Apple Podcasts.